Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Poliana e hoje nós vamos falar sobre o telencéfalo e a doença de Alzheimer. O que isso tem a ver? Primeiramente, nós temos que saber que o nosso telencéfalo, juntamente com o nosso diencéfalo, forma o nosso cérebro. E o nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios, um hemisfério cerebral direito e um hemisfério cerebral esquerdo, que são separados por uma fissura longitudinal. Só que não totalmente separados, porque o hemisfério direito conecta com o hemisfério esquerdo por meio de uma estrutura chamada corpo caloso, que é uma estrutura comissural. Nós temos outras, mas a principal é o corpo caloso. Além disso, nosso cérebro também possui extremidades, né? O polo frontal, o polo occipital e o polo temporal. E ele é dividido em lobos. Nós temos dois lobos frontais, dois lobos parietais, dois lobos occipitais e dois lobos temporais, que são vistos em diferentes visões, né? Nós temos uma vista superior e lateral, que demonstra a superfície dorsolateral do cérebro, uma vista inferior que demonstra a superfície inferior, é a vista medial demonstrando a superfície medial do cérebro. Os lobos eles são nomeados de acordo com os ossos do crânio, né? Nós temos um osso frontal, um osso parietal, o osso occipital e o temporal. Só que nós não temos só 4 lobos, nós temos 5. E o quinto ele não está relacionado com o osso. Ele é visível, né, quando abrimos essa fissura de Sylvius ou sulco lateral e conseguimos ver ele lá ilhado dentro do nosso cérebro, que é o lobo da ínsula. Então vamos começar. Primeiro eu vou traçar para vocês os sulcos. O sulco lateral que nós vimos, ele tem 3 ramos, um ramo anterior, um ramo ascendente e um ramo posterior. Então, isso faz parte do nosso sulco lateral. Nós temos também o sulco central, tá? E uma linha imaginária vai dividir outros 2 lobos que nós vamos falar. A incisura pré-occipital termina até aqui mais ou menos, formando uma linha imaginária. Essa terminação aqui se dá pela continuidade com o sulco que nós vamos ver medialmente, que é o sulco parieto-occipital. E aqui nós temos uma linha imaginária. Tudo que nós vemos anterior aqui é o lobo frontal, aqui o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal, beleza? Então, nós vamos ver primeiramente o nosso lobo frontal, tá? Se aqui nós temos um sulco central, aqui nós temos um giro pré-central e um sulco pré-central. Esse giro é uma área motora importante, tá bom? Além disso, nós vamos ter três outros giros. Um giro frontal superior, um giro frontal médio e um giro frontal inferior, separados por 2 sulcos, um sulco frontal superior e um sulco frontal inferior. O nosso giro frontal inferior, ele possui 3 partes, tá bom? Uma parte orbital, uma parte triangular e uma parte opercular. O giro frontal inferior do lado esquerdo, ele é responsável pela nossa fala, tá? É a área motora da nossa fala. Nós temos também o lobo parietal, que também possui um giro pós-central e um sulco pós-central. Nesse lobo parietal, esse giro pós-central, ele é responsável pela nossa sensibilidade, é uma área sensorial. E ele é dividido em 2 lóbulos, esse lobo parietal. Ele é dividido por esse sulco chamado sulco intraparietal, em lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. Esse lóbulo parietal inferior possui 2 giros importantes, o giro supramarginal e o giro angular, os dois formando como se fosse um M, tá bom? O giro supramarginal, ele margeia o sulco lateral, tá bom? Então, esse é o nosso lobo parietal. O nosso lobo temporal é mais fácil ainda. Nós temos 3 giros: giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior, separado por 2 sulcos, temporal superior e temporal inferior. O nosso lobo occipital ele é muito inconstante, então a gente não vê ele nessa superfície dorsolateral. Aqui nós temos a ínsula. A ínsula ela é margeada pelo sulco
circular da ínsula, possui também um sulco central. Tudo que está anterior ao sulco central são giros curtos, e o que está posterior são giros longos, tá? Somente isso. Aqui só para mostrar para vocês que o sulco lateral ele começa lá de dentro e quando chega na superfície que ele dá aqueles ramos ascendente, anterior e posterior que eu falei para vocês. Aqui na superfície medial, nós temos o nosso corpo caloso que nós vimos lá no início numa vista superior. O corpo caloso ele é circundado pelo sulco do corpo caloso, que é circundado pelo giro do cíngulo e sulco do giro do cíngulo, tá? Aqui no lobo frontal, nós estamos vendo aqui o nosso lobo, o giro frontal superior. E essa área aqui, adiante a lâmina terminal, é a área septal, uma área importante das nossas emoções. Aqui, no sulco que nós temos do cíngulo, ele divide em ramo subparietal e ramo marginal. Além disso, nós temos um sulco aqui também, chamado sulco paracentral, que vai delimitar esse lóbulo paracentral. Esse lóbulo é uma importante comunicação do giro pré-central com o giro pós-central. Aqui é a terminação do nosso sulco central. Vocês lembram lá da linha imaginária? A linha imaginária é contínua com esse sulco parieto-occipital aqui da vista medial, tá? E nós temos um outro sulco importante também, que é o sulco calcarino. Por que ele é importante? Porque ao redor dele se encontra a área da visão. Então, aqui, nós vimos o nosso lobo frontal, o lobo parietal, tá? E essa parte do lobo parietal se chama pré-cúneus. Por que essa área aqui se chama cúneus? Ela é dividida pelo sulco parieto-occipital, porque está dividindo o lobo parietal do lobo occipital, tá? E aqui nós temos uma comunicação do lobo occipital com o lobo temporal, por meio dos giros que a gente chama de occipitotemporais. Nós temos um giro occipitotemporal medial e um giro occipitotemporal lateral. Aqui nós temos o nosso giro temporal inferior. Esse giro occipitotemporal medial, ele continua anteriormente com o giro do cíngulo, tá? E aqui nós temos o famoso uncus. Agora vamos falar dos sulcos. Aqui é o sulco occipitotemporal. Nós temos aqui o sulco colateral, que continua com o sulco rinal. E aqui o sulco hipocampal. Aqui só para vocês verem então o sulco occipitotemporal, o sulco colateral, continuando com o sulco renal e o sulco do hipocampo. Só para vocês verem, aqui no lobo frontal, nessa vista, nós temos outras estruturas, né? Aqui nós temos o chamado giro reto, que lateral ele nós temos um sulco olfatório e nós temos esse H. Esse H delimita giros orbitários, tá? Um giro orbitário anterior, posterior, lateral e medial. Tranquilo? Então, beleza. A doença de Alzheimer, ela se caracteriza pela morte neuronal, que é causada por conta de depósito de proteína beta-amiloide entre os neurônios e proteína tau dentro dos neurônios. E essas proteínas levam à morte celular, morte neuronal. Então, à medida que esses neurônios vão morrendo, o nosso cérebro ele vai perdendo volume, tá? Então, o que que acontece? Aqui nós temos um cérebro normal e um cérebro com doença de Alzheimer. Ele perde volume, então os sulcos ficam mais evidentes e os giros ficam mais finos, tá bom? Aqui uma outra vista para vocês terem uma ideia do cérebro normal e o cérebro com Alzheimer. Além disso, ele possui uma redução do fluxo sanguíneo, tá? E essa redução do fluxo sanguíneo, junto com essa depósito de proteína, tudo isso causa uma inflamação generalizada que leva ainda mais à morte neuronal. É como se fosse um ciclo, tá bom? Então, a doença de Alzheimer, ela, além de provocar, né, a morte neuronal, ela ainda provoca alterações de células da glia, como, por exemplo, os astrócitos e os microgliócitos, né, as micróglias. Porque
essas células elas perdem a capacidade de realizar a limpeza e a sustentação desses neurônios. Esse cérebro ele perde volume. E aqui só para mostrar para vocês que o Alzheimer ele afeta primeiramente áreas que estão envolvidas na memória, né? Como por exemplo o hipocampo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Me acompanha lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e até a próxima aula.